Bom, estamos ao vivo. Hoje eu tenho a honra de ter um amigo recente, né? Que a gente se conversa bastante por mensagem. Luiz Coutinho, do canal Encarada. Pô, o canal tá crescendo demais aí. Luiz, obrigado pelo tempo. Eu sei que você é corrido pra caramba. Valeu. Pô, cara, que isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. Mais um podcast, né? Mais um meio pro fã de MMA poder saborear esse esporte que a gente gosta tanto. Então é um prazer poder fazer parte desse projeto. Já queria dar logo os parabéns pela iniciativa. E pode contar comigo, é um prazer trocar ideia sobre o que você quiser. E muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo aí. Massa. Então, eu vi seu canal, eu comecei o podcast com o Borrachinha. E eu lembro do Borrachinha falando do seu canal pra mim. Entendeu? Ele falou, eu dei uma entrevista pro canal Encarada e tal. Aí foi a primeira vez que eu fui lá olhar, porque eu tô em Nova York, eu fico meio alienado com o que tá acontecendo no Brasil, entendeu? Uhum. E aí o Borrachinha falou do canal, e pô, que legal. Aí foi quando eu assisti, e aí a gente acabou dando uma pausa geral no podcast, porque ele entrou em camp, teve o problema no braço no camp do Romero, aí ele estendeu o camp, e aí eu acabei não cutucando pra ficar gravando, pra fazer as coisas, porque, pô, a carreira do cara é mais importante que o podcast, né? Sim. Então, e ele foca, bicho, era a melhor, acho que foi a melhor coisa que a gente fez. E aí eu retomei agora, eu tenho gravado com o pessoal do Renzo Grace aqui, o Thiago Hella, o Robson Grace, agora o Kewan Grace também, a gente tá fazendo um bate-bola, tentar fazer tipo uma mesa redonda de MMA, tá ligado? E é legal que você acaba coletando visões diferentes, entendeu? Cada um deles acha que o jiu-jitsu serve pra uma coisa diferente e luta diferente, filosofia diferente, é bem engraçado de ver, tá ligado? Legal, e tu treina também, né? Eu treino, eu sou faixa azul, né, cara? Eu vou lá, levo uma porrada dos caras, tá tudo certo. É mais a alegria de suar um pouquinho só. Mas tá bom, tá de bom tamanho. Eu acho muito legal a gente praticar qualquer tipo de arte marcial, até por conhecimento, né? Tipo, eu não sou do tipo que acha, por exemplo, errado o cara que nunca chutou uma bola, nunca jogou um futebol, falar de futebol. E nem vou achar errado o cara que nunca lutou falar de luta. Uhum. Mas eu acho que ajuda bastante também, se você tiver um mínimo de experiência. Com certeza. Na hora de comentar. Eu durante bastante tempo, treinei boxe na Delfim, né, aqui na Tijuca, academia conhecida aqui. E boxe sempre foi para mim uma paixão. Hoje minha paixão virou um pouco o CrossFit, né? Eu tenho acompanhado, cara. Maluco, bicho, maluco. Eu acho que foi isso. Eu gosto muito. Tem muito lutador também fazendo CrossFit hoje em dia. Pô, é um cardio ferrado, né? Treina de tudo, né? Mas então, por conta um pouco disso, eu meio que abri mão do boxe, mas em algum momento eu pretendo voltar, porque eu sinto muita falta também. Tem a ver com a logística também, de ser um pouco longe aqui de onde eu moro. Eu moro aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, enfim. Mas eu acho muito legal a gente sempre praticar luta pra poder falar, né? Pô, a gente falar do cara que toma um soco na cara é muito fácil, né? Sem nunca ter levado um soco na cara. Sem nunca ter levado, exatamente. Eu treino há bastante tempo já, mas eu paro e volto, me machuco, às vezes eu vou com mais força do que o meu corpo. Pô, eu fiz 40 anos, né, cara? Então, às vezes eu vou com mais força do que o meu corpo é pra ir, aí machuca. Assim, 6 meses treinando, 6 meses parado, recuperando. É complicado. Isso, mas faz parte. Importante é estar ativo. Com certeza. Conta do canal pra gente, o canal Encarada, como começou, como é que tá. Pô, tá, sei lá, 50 mil inscritos já, tá bombando, né? Cara, se Deus quiser, semana que vem a gente bate 50 mil inscritos. Cara, o canal surgiu com uma ideia que eu tive de... Eu não fui visionário, né? É bom deixar isso claro. Já existiam outros canais quando eu comecei com o meu canal. Inclusive, um dos canais que eu não canso de falar, que foi uma referência pra mim, foi o Sexto Round, do Renato Rebelo. Eu escuto bastante falar dele também. Eu sou fãzaço. Ele é um monstro. Acho que ninguém analisa a luta como ele. E pra quem não tá ligado, o Renato, ele sempre foi jornalista também. Uhum. Então, quando eu comecei, vamos chamar assim, no jornalismo marcial, ele já estava fazendo vídeos pro YouTube lá no Sexto Round. Ele fazia um outro tipo de vídeo, né? Entrevistava os lutadores e tal.
E na época que eu comecei a trabalhar com luta, eu era jornalista no Lance. Na verdade, não era nem do Lance. Dentro do grupo Lance tinha um tabloide chamado Vencer, que era direcionado para a torcida do Flamengo. E eu era diagramador, né, designer, desenhava a capa do jornal, desenhava as páginas e tudo mais. Só que eu fazia faculdade de jornalismo, então minha vocação sempre foi essa, tipo, correr atrás das notícias, entrevistar os caras. E aí eu meio que fui aflorando mais essa vocação, eu comecei a fazer entrevista, e aí eu comecei como editor lá do primeiro canal de lutas do Lance e tudo mais, só que chegou um momento que eu queria... Quando você trabalha dentro de uma empresa, você se limita à capacidade e à vontade daquela empresa, né? Ainda E eu sempre mais numa empresa que mexe com criação, né? Então, tipo, você quer fazer mais do que a empresa tem na visão, né, dela, ou mais do que a tua posição deixa, fica meio complicado, te amarra, né? Exatamente. E infelizmente, né, as cabeças do Lance, na época que eu estava lá trabalhando com lutas, elas nunca aceitaram muito. Sempre torceram um pouco o nariz para o mundo das lutas. Como muita gente, né, quando teve o boom do MMA, foi difícil o esporte engrenar aqui no Brasil, porque a gente sabe que muita gente até hoje torce o nariz, sempre houve resistência. Com certeza. E eu sempre quis oferecer mais do que eu estava oferecendo naquela época. Então o canal foi meio que um caminho para eu poder fazer mais do que eu estava fazendo. E a primeira proposta do canal foi unir informação com humor, né? Eu fazia vídeos roteirizados, com sketches, tinha personagens e tudo mais. Só que aí ao longo do tempo eu fui adaptando, a gente vai vendo o que o público mais gosta e tudo mais. Funciona, né? O que funciona. E aí eu acabei... durante o tempo que eu ainda estava no Lance, eu não conseguia ter uma constância 100%. Então tinha semana que eu subia um vídeo, 2 vídeos, ficava 2 semanas sem. E como você sabe, no YouTube a gente tem que ter frequência. A galera... consistência, né, cara? A mesma coisa pro podcast, né, cara? Consistência é 90% do... Tá ali, naquele horário, naquele dia, toda vez, pro cara... Vira rotina, né, cara? Tipo, você acaba... Exatamente. O cara que te segue, ele tem que se acostumar a saber quando que vai ter vídeo. Isso. Até porque se você some, o cara se pergunta, pô, o que aconteceu, cadê? Enfim, as pessoas querem consumir e a gente tem que produzir. Claro. É mais ou menos assim. Então, enquanto eu ainda estava no Lance, eu não conseguia ter uma constância devida, mas a partir do momento que eu saí do Lance, né, acabaram tomando decisões diferentes em relação ao MMA lá dentro da empresa, só que eu queria continuar trabalhando no MMA, não queria trabalhar com futebol. Enfim, a gente acabou se desligando e aí eu pude valorizar mais a minha atenção para o canal. E aí eu consegui fazer vídeos quase que diários e aí usar um pouco do que eu já tinha construído, né? Tipo, eu sempre entrevistei, sempre estive nos eventos do UFC, sempre tenho bastante contato, então hoje em dia eu consigo usar isso no canal. O canal, graças a Deus, já é conhecido por bastante lutador. O Borrachinha mesmo já foi várias vezes entrevistado no canal. O cara que sempre dá moral pra gente, nos atende. E graças a Deus, a partir do momento que eu consegui ter essa constância, o canal foi acelerando. Infelizmente, ainda não consegui chegar onde eu queria. Eu acho que o canal já poderia estar bem maior. Mas eu não tenho do que reclamar, eu sou feliz com o que eu faço hoje, que além do canal tem os outros trabalhos. Mas tá indo bem legal. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é o pessoal torcer o nariz pro MMA, porque o brasileiro é muito de momento, entendeu? E eu tenho falado que pro Brasil tá faltando... A gente teve uma época, cara, que tinha 4, 5 campeões brasileiros no UFC. E acho que foi dali que veio o grande boom do MMA aí de volta, né? Sim. O brasileiro gosta de vencer, né, cara? Exato. E aí, conforme esses caras vão saindo e não estão mais em evidência, não sei o quê, dá uma esfriada também no momento. Você sentiu isso? Com certeza. Tem muita gente que às vezes... Amigos, né, que às vezes chegam... Pô, o Brasil deu uma caída, né? Tá meio ofuscado, não tem muita gente falando. E, de fato, cara, o brasileiro gosta de vencer. Se a gente tivesse um brasileiro... campeão mundial de golfe seria um esporte. A gente ia ver golfe, pô, exatamente. Qual foi a última vez? Cara, você lembra? Eu não sei quantos anos você tem, mas quando o Guga jogava, cara, final de Roland Garros, que passava, parava o país, igual a final de Copa do Mundo. Então, tipo, é exatamente o que você tá falando. A gente quer ter o cara ali, não importa onde for, a gente vai apoiar, né? Exatamente. E o MMA deu uma amornada aí. Temos bastante...
cara em evidência, pô, Borrachinha mesmo, né? Acabou de levar uma rasteira aí pra luta do cinturão, Sim. mas é um cara que já já vai estar no topo pra gente. E tem uns caras chegando junto também, né? Sim, sim. É por isso que tem muita gente. É porque no futebol é muito assim, né? No futebol, o cara que fala de luta, o jornalista, ele não pode declarar o time dele porque pega um pouco mal. Mas eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu torço pra caralho. Desculpa, não sei nem se posso falar palavrão. Pode, pô, Mas lógico. eu torço muito pros brasileiros porque não é que o nosso trabalho dependa disso. O MMA não vai morrer no Brasil se a gente não tiver brasileiro campeão. Mas é muito mais. A audiência é muito maior, é muito mais prazeroso, é muito mais fácil a gente fazer esse trabalho de divulgação se a gente tiver nomes brasileiros em evidência. É. E por isso que é legal a gente valorizar o trabalho feito pelo Borrachinha, pelo Marreta. O Johnny Walker perdendo a última luta é um cara um pouco mais polêmico, mas também é um cara que atrai o público, chama Aham. atenção. Tem o Davidson agora, que tem pouca gente falando, mas Semana que muito em vem, breve. né? Cheguei a mandar uma É, mensagem pro Valide perguntando se dava pra botar o Davidson pra falar um alô. Ele falou, meu irmão, nem pro combate ele dá entrevista em semana de luta, cara. Tá focado. Eu falei, então tá bom. Se tá é focado, é só o guerra, que a é gente guerra, quer. É guerra, irmão, é guerra. Selva. é isso. Mas com certeza, em algum momento, como a gente começou a perder os títulos que a gente tinha, né? O Aldo perdendo o cinturão, o Cyborg perdeu. A gente tem a Amanda Nunes, que tinha tudo para ser tem um potencial absurdo E para ser estrela no não Brasil, mas explode, né? exatamente, não explode, eu acho que por dois motivos, né? Infelizmente ela vive longe, tudo bem, é uma opção dela viver nos Estados Unidos, mas eu acho que ela. Não sei se o UFC. Não sei mensurar o peso de cada culpa, mas o UFC tem uma certa parte de culpa de não promovê-la da forma Isso. certa no Brasil, mas eu acho que não só o UFC, o lutador tem que querer isso também, e eu não sinto isso Tem. da Mas Amanda, o sabe? próprio. Os próprios. Eu escuto muito podcast de MMA aqui, o podcast do Joe Rogan, tem o Chael Sonnen, tem o Brennan Schaub, tem, puta, conteúdo demais aqui, conteúdo bom. O Sim, próprio narrador do UFC aqui, o John Anik, que é um cara sensacional, ele tem um podcast com o Kenny Florian. Cara, eu acho que é unanimidade. Todos eles comentam que o UFC faz um trabalho terrível de promoção da Amanda. Porque sim. tem vários pontos que tocam, né? Tipo, a galera LGBT, porque ela é casada com uma mulher, e o fato dela ser mulher, entendeu? E todo aquele preconceito que ela teve que vencer. Cara, tem história ali pra contar pra uma semana. Mas eu acho que a Amanda E tem que nem estar precisava. afim de querer participar da história, É, entendeu? Eu concordo com você. é. Não, e nem precisava ir longe demais sobre essas questões que você mencionou. Só olhar para o cartel dela, o que ela tem feito nas últimas lutas, já é o Sim, suficiente para com botar ela em certeza. evidência, pelo amor de Deus. Pô, ela Mas ele. bateu todos os grandes nomes do MMA feminino, Sim. sabe? E não só venceu, mas atropelou. Mas eles vão Enfim. muito pela aparência também, eu acho, entendeu? Eu acho que ela não é bonitinha igual a Ronda Rousey era. E aí acaba não. Eu não sei, cara. Eles têm. Na verdade, assim, eles trabalham com assim, uma porcentagem e uma precisão incrível em o que dá audiência e o que não dá, entendeu? Então, se não dá audiência, eles não botam grana em cima. Infelizmente, a Amanda não deve estar com essa bola toda na audiência. Pra gente, com certeza, né, cara? A gente assiste, a gente torce e vai com tudo pra cima. Mas estamos carentes. Eu acho que o fato de ser feminino, não tô de jeito nenhum tentando falar que o Brasil é um país preconceituoso, mas eu acho que pelo fato de ser o MMA feminino também não ajuda ela a despontar. Não, até acho que infelizmente, acho que o brasileiro, ainda mais falando de luta, o trabalho de introduzir a luta no Brasil já foi difícil. Introduzir o MMA feminino também é um trabalho difícil. Sim. Tem muita gente que não gosta de ver mulher lutando, que diferencia, o que é absolutamente errado. Mas é isso, eu acho que a coisa se torna natural à medida que a gente explora. Então, se a Amanda não botar a cara, se a Amanda não se apresentar, não participar, se o UFC não promover a Amanda, por exemplo, vai ter um evento aqui em maio, em São Paulo. Aham. Por que não trazer a Amanda para fazer um Q&A, botar ela nos É. programas de televisão, quem sabe anunciar a próxima luta dela, né, em São Paulo, ou em Brasília, na verdade, que está mais perto, né? Aham. Então, enfim, oportunidade não falta. Tem que partir, sim, bastante da lutadora.
E a organização também acho que pode fazer um trabalho melhor em relação a isso, principalmente porque é a única campeã no momento, né, do Brasil. Então, claro. vai esperar até quando? Eu acho que tirando os nomes grandes do nosso MMA que ainda estão em atividade, tipo Verdun, o Verdun tá voltando de suspensão, inclusive, mas é mais ou menos o assunto que eu ia tocar. Você acha que teve... Eu sou, assim, eu tenho quase certeza absoluta que a usada teve muito a ver com a caída de produção de performance, né, de grande parte dos nossos atletas. E eu gosto sempre de deixar claro que eu não estou falando de doping. Eu estou falando do corte do peso, porque o corte... Eu tive com o Brandon Gibson, o coach do John Jones, semana passada. Sim. A gente gravou. Eu não sei se você chegou a assistir, cara. Assiste, ficou muito bacana. E ele fala também, cara. Ele fala, é uma coisa que o pessoal não... Quando você fala usada, vem doping na cabeça direto, entendeu? Sim. E não é o doping que foi a maior... O antidoping sempre teve, pelas organizações específicas aqui e tal. O pessoal conseguia dar uma volta para não ser pego e tal. A usada é muito mais rigorosa, mas eles mudaram no corte do peso. Os caras podiam reidratar tomando soro diretamente na veia, né? E para falar bem claramente, e agora não pode mais. Então, isso fez uma diferença muito grande. Tem cara que a carreira do cara praticamente acabou. Você vê um grande exemplo disso, o Anthony Pérez. É o melhor exemplo. O cara já mudou de 3 divisões e não se acha mais. Porque ele tá pequeno e grande e não tem um meio termo mais pra ele. Johnny Hendricks é outro exemplo também de... Isso, exato. De cara que... Acabou. 2, 3 vezes se aposentou. Não dava mais. E é um negócio que fazia tanta diferença para os lutadores nesse processo. Eu lembro muito bem do José Aldo, quando saiu a notícia, ele teve um Media Day aqui no Rio de Janeiro, e ele falou, não quero nem saber, eu vou tomar o soro sim, eu preciso, não, tá maluco, não sei o que, era aquele jeito dele, né? Lógico. A gente sabe que não é 100% real, mas é uma coisa que os lutadores de fato precisam, porque o processo do corte de peso já é algo dramático. Sim. Né? Não faço nem ideia. Mas enfim, já é dramático por si só. Então, se você perde algo que te ajudava nesse processo, para você se readaptar, se reeducar e encontrar novas formas de se reidratar nesse curto período... Faz uma diferença absurda. Diz que faz uma diferença absurda e quem tenta se dá mal, não recupera tempo para luta, então os caras começam a ficar com medo. E eu acho que isso deu uma pô, José Aldo, o Aldo teve performances boas, mas nem lembra o José Aldo de antes. Infelizmente, essa porra, sou fãzão do Aldo, mas a verdade é essa, entendeu? Sim. E Sim. Pô, o Renan Barão, cara, você quer não, Renan Barão acabou, sumiu, entendeu? Era um cara grande, que cortava um peso legal e acabou. Foi de campeão invicto, sei lá, 10 anos, foi cortado em novembro, não é isso? Sim. O Barão. Cara, o Barão... Desculpa, o Barão eu acho que é talvez o caso mais doloroso, assim, pro fã de MMA. Porque ele é um caso claro de lutador que, depois que perdeu o cinturão, depois, se eu não me engano, quando ele perdeu pro Dillashaw pela segunda vez, era 2015... ou talvez 2014, enfim, mas foi exatamente nesse processo da chegada da usada, que chegou em julho de 2015. Não só talvez a usada tenha tido a sua parcela, mas a derrota, né? Psicológico, né, abalado por conta daquela derrota, acho que afetou muito ele. Hoje ele é um lutador irreconhecível. Se você pega um torcedor de ocasião, um cara que assiste uma luta do Barão hoje e diz que, porra, 4, 5 anos atrás ele era o melhor peso por peso do planeta, o cara vai falar, pô, tá de sacanagem. O próprio Dana White falou, né? Lembra? O próprio Dana White falava. Sim, o Dana White é o melhor pound por pound. Sim. E eu nem acho que ele tenha sofrido com pressão de ser o melhor peso por peso, não. Eu acho que ele sempre soube lidar muito bem com isso, mas eu acho que o problema dele mesmo foi talvez lidar com a derrota, se encontrar. Ele foi para American Top Team, não conseguiu evoluir, eu acho, talvez o tanto que ele esperava, e é uma pena, porque é um cara jovem de um potencial absurdo,
e que a gente sente muita falta, Com né? certeza, Que é campeão com certeza. também, muita gente gosta. Eu acho que esses caras tentam como último recurso mudar de camp e tal, e eu acho que é o... Aqui eles têm uma... Eu não sei se eles usam essa expressão aí, mas eles falam que é o prego final no caixão do cara, entendeu? Porque, pô, aí você sai de casa, você sai do teu treinador que te conhece há anos, que foi... não é isso que tá errado, entendeu? Tipo, tem alguma outra coisa que não tá funcionando mais dentro de você. Cara, eu tenho... O Thiago Hella é um amigão meu, professor, ele luta no Bellator. E ele fala isso, cara. Ele fala, bicho, eu entro lá, eu tô bem, eu sei que eu sou melhor que o cara, não sei o quê. Chega assim, no meio da luta, parece que alguma coisa desliga em mim. E ele não sabe o que é. Não é vontade, não é braveza, não é gana, não é nada. Ele fala, cara, tipo assim, eu sento ali de um round pro outro e falo, porra, acho que eu não queria estar aqui hoje, tá ligado? Ele fala, não, cara, eu não sei o que acontece, mas ele fala que o psicológico atrapalha muito. Ele, inclusive, ele é um grande... Toda vez que eu falo da usada, ele fala do psicológico. Ele fala, não é só a usada, no caso no Barão, igual você falou. Cara, eu queria falar com você, porque eu tô acompanhando mais ou menos, porque aqui não vira tanta notícia, esse rolo que tá dando com o Johnny Walker, cara. Você tem acompanhado aí? Cara, sinceramente, eu acompanhei algumas coisas, mas eu já tô atrás do Johnny há bastante tempo, exatamente para falar com ele, trocar uma ideia. Mas eu não tenho, assim, detalhes. O que a gente viu foi que, por exemplo, ele deu uma entrevista na AG Fight, na verdade, o treinador dele deu uma entrevista pra AG Fight falando que o Johnny... com grana e tal, né? Alguma história como se ele tivesse... Como se o treinador tivesse pedido uma grana pro Johnny, dizendo que essa grana era para fechar um acordo na Tailândia, fechar não sei, um patrocínio, não sei exatamente. E aí, segundo o Johnny, esse dinheiro sumiu, o acordo não rolou, e aí o Johnny acabou cortando relação com o treinador. Eu fiquei sabendo até recentemente. E era treinador do começo da carreira do cara, tempo, né? De muitos anos. Eles eram amigos, moravam junto e o caramba, não era isso? Não sei, esses detalhes eu não sei, mas sei que era de muito tempo, o cara tava junto com ele o tempo todo. O camp do... Eu até fiz um vídeo sobre isso no canal, o camp do Johnny pra luta contra o Corey Anderson foi um super camp. O Johnny passou pela Tailândia, passou pela Irlanda, foi pra Rússia, e sempre acompanhado do treinador. Eu falei Tailândia, mas talvez tenha sido na Rússia esse lance do patrocínio que o treinador ia arrumar, enfim. Porque eles estavam na Tailândia, né? O Johnny tava morando lá. Ele mora lá, né? Ou morava. Em Phuket. Eu só não digo que ele mora lá ainda, porque hoje ele tá no Canadá, né? Treinando lá na TriStar Gym. Então, ele é meio que o nômade. A gente falou agora há pouco sobre trocar de academia. Ele é o cara que tá sempre... O que eu acho legal, eu acho interessante. Então, mas tem diferença entre você ser do... O pessoal aqui do Renzo que eu acompanho faz isso. A academia deles é o Renzo Gracie, mas o cara vai e faz wrestling no Arizona, aí faz um boxing lá na Califórnia, aí vem aqui, faz o... Entendeu? Isso é legal, isso é bem válido, porque você tá eu também acho. Só pegando as experiências e as partes boas, mas... perdi, eu vou embora, vou arrumar outro treinador, não sei o que. É isso que eu acho que é muito extremo. Mas o Johnny Walker, ele pula de academia em academia pra parte do camp dele, né? Sim, e aí, só pra encerrar, como eu te falei, eu não tenho muita informação, mas um tempo atrás eu ouvi também que ele tava talvez se desligando também do empresário, né? Já que agora ele fechou com a Paradigma, que é a mesma agência, a mesma empresa que agencia a carreira do McGregor, do Adesanya, da Cyborg. Então, ele tá meio que numa nova fase na carreira, mas da forma como aconteceu, né, ainda mais tudo público dessa forma, e aí, ele xinga o treinador xinga de volta, enfim, algo muito feio, algo péssimo, que pega mal pra ele. Acho que não era o momento, ele vem de uma derrota aí, que deu uma esfriada no hype que tava fazendo bem. Ele se esfriou o próprio hype com aquela comemoração que ele deslocou o ombro, ficou um ano tratando, né, cara? Maluquice. Quem que foi? O Michel Pereira entrando no Octagon semana passada, cara. Você viu que ele quase torceu o pé, ele deu o flipzinho dele lá, ele caiu meio estranho, cara. Eu falei, puta, era só que faltava. Cara, não, tem que segurar a empolgação, porque é legal, a gente vendo, é divertido, mas... A gente já teve a prova do Johnny que pode não ser saudável, né? Pois é. E aí acontece isso que você falou, a gente fica pensando, e se ele não tivesse machucado, onde é que ele estaria?
porque ele se machucou, se eu não me engano, foi início de março, e contra o Misha Cirkunov, e depois só foi lutar em novembro. Então. Pô, o Johnny é um cara ativo, ele sempre fala isso, pô, eu não gosto de ter muito tempo pra treinar, porque eu fico muito agoniado, ansioso, eu gosto de treinar logo. Então, imagina, podia ter feito, pô, mais 3 lutas no ano. Enfim. E cá entre nós, eu acho que o Corey Anderson é um cara duríssimo, do time do Renzo aqui, inclusive. Mas eu não acho que era um cara. Eu sempre falei, cara, ele é um cara duro, mas eu não acho que é. É um cara muito inconstante, entendeu? Sempre teve no bolo ali, mas assim, ganha uma, ganha duas, ganha três, aí perde duas seguidas, aí ganha 4 seguidas, e perde. Nunca chega Não decola, eu não quero soar mal, porque ele tá sempre no topo ali, mas ele nunca estoura. Né? Tipo, ele fica ali engatilhado e não vai. E aquela. Essa luta agora, né, contra o Jan Blachowicz, era uma luta que se ele ganhasse, pô, ele tava um passo do cinturão. O Jones estava ali esperando ele, inclusive. O Jones na plateia. E o Jones já tinha até tido algum tipo de trash talk com ele no Twitter, então ele só precisava ganhar. Mas acabou caindo pro Blachowicz. O Johnny tinha falado, o John Jones tinha até comentado, tipo, agora é a hora do Corey Anderson, ele tá aí há um tempo já e tal. E aí depois da luta o John Jones fez assim, eu acho que ele tava mais focado na minha luta do que na luta dele. Exatamente. Complicado. É uma pena, mas eu concordo. Eu acho que o Johnny tem talento para passar por cima do Corey Anderson. Eu acho que o erro do Johnny naquela luta foi ter... Ele de fato, eu acho que ele não tava com a cabeça no lugar como ele explicou. E fora isso... Eu entrevistei o Johnny antes da luta e ele falou que, pô, queria prolongar a luta, mostrar pra galera que ele tem wrestling, que ele tem cardio. E eu não sou muito a favor dessa coisa de... Eu sou muito... Em time que tá ganhando não se mexe. Sim. Sabe? Se ele chega até ali fazendo aquilo, por que ele vai mudar agora? Claro. Essa necessidade de provar demais pras pessoas pode acabar não sendo o melhor caminho. Eu acho que uma das poucas coisas que eu li a respeito desse bate-boca dele com o coach... O coach dele até falou, pô, o cara, ele passava horas no telefone vendo matéria sobre ele e o que o pessoal falava nos comentários, então disse que é uma coisa que isso influenciava muito ele, entendeu? Então você vê que pelo jeito é real, né? Tipo, eu quero mostrar que eu não sou aquele cara explosivo do primeiro round, que eu consigo lutar os 3 rounds Sim. E meio que complicou. Porque, cara, tinha já um papo dele de ser o possível desafiante do John Jones. Tinha rolado já. Eu acho que essa luta com o Corey Anderson, se ele tivesse ganhado, ele ia estar, assim, o número... como é que vocês chamam aí? Aqui eles falam o number one contender. Desafiante número 1. Então. Ia ser ele, entendeu? Então, deixou passar uma oportunidade aí. Vai demorar mais umas 2 lutas. E ele provavelmente... E ele... Isso mostra também, cara, acho que é legal a gente notar também, isso mostra o quanto o público brasileiro tá carente de um ídolo, de um cara forte, um cara pra defender, entendeu? Tu vê, o Johnny, tudo bem, poucos lutadores em 3 lutas no UFC tiveram nocautes tão rápidos e tão espetaculares. Então é óbvio que ele merece. Mas eu acho que foi uma junção das coisas. Também tem aquela coisa da gente não ter mais aquele... Pô, o Anderson Silva, o Vitor Belfort, que dá orgulho. Pô, esse maluco vai meter a porrada. Pô, você acreditar que o Johnny Walker vai bater no John Jones com 3 lutas, sabe? Significa que, pô... É complicado, né, cara? Tá carente o negócio mesmo, né? Pois não. Cara, eu até acho engraçado que ele tem capacidade. Tem um podcast que eu fiz com o Borrachinha, 2018, acho. E o Johnny Walker tava no card. E eu comecei a rir do nome. Porque eu falei, cara, olha que engraçado. E o Borrachinha que falou pra mim, ele falou, não, esse cara é brasileiro. Eu falei, você tá brincando? Eu não sabia nem quem era. Eu não sabia nem quem era. E aí, 2 anos depois, você tá falando exatamente disso. Tipo, é o desafiante do John Jones. Eu falei, cara, tipo, quem é você, né? Que acabou de chegar. Não, e ele poderia, até acho que ele ainda pode chegar e se ele fizer o jogo certo, ele tem capacidade de vencer. Porque, cara, o Johnny é um cara muito grande, ele é muito explosivo. Então ele é o tipo de lutador que pode sim, a qualquer momento, nocautear qualquer ser humano no planeta. Com certeza. A questão é trabalhar exatamente essa coisa da cabeça. Ele não dá um passo maior do que a perna, entendeu? Ele pode ter a vontade de um dia lutar como peso pesado ou enfrentar o Francis Ngannou, mas tudo tem seu tempo, Sim. Entendeu? Então, ele acertando essa parte psicológica, e eu espero que ele acerte, porque
essa confusão com os treinadores dele, com o treinador, sei lá. Isso aí não Não faz. ajuda ninguém. E agora parece que tem mais Não treinador faz. vindo e falando. Vai ficar um. Ele devia ter deixado isso em off, né? Em vez de trazer a público pra. Lógico, não ajuda em nada, não contribui em nada. É. Mas enfim, agora ele vai ter, né, a assessoria aí de uma empresa maior, né, conhecida, de Sim. repente isso faz bem de alguma forma a ele. Dependendo do tamanho do abraço que eles dão no atleta, eles É, controlam tudo do cara, né? Tipo, o que você vai falar em entrevista, o que você não vai. Isso daí dá uma assessoria legal. De repente é isso que o sim, cara tá precisando também, né? Comportamento, psicológico. Os caras fazem um trabalho completo, né? sim, é. Mas o que resta pra gente é torcer para que ele bote a cabeça no lugar e tome as decisões certas, porque o potencial que ele tem é um absurdo. Vai lutar agora em Brasília, e eu não Aham. tenho dúvida de que, pô, se ele ganhar bem, ele vai voltar a empolgar Com muita gente confia no certeza. potencial dele. Eu acredito que ele pode chegar também ao topo da categoria, mas é aquilo, né? Ele tem que saber o que fazer, a hora certa de se fazer, Pô, e e esse card de Brasília aí tá ficando cada vez melhor, né? tá muito bom, cara. Pô, a luta principal já é muito legal. O Charles do Bronx com o Kevin Lee já vai ser uma luta muito interessante. Acho que é uma oportunidade muito especial pro Charles. Ele nunca enfrentou cachorro morto, né, no UFC. Ele Aham. sempre pegou pedreira. Só pedreira. Mas ele também, infelizmente, tem um histórico de sempre naquela luta que pode botar ele na cara do gol de falhar, né? Foi assim contra o Max Holloway, assim contra o Frank Edgar, contra o Cub Swanson, o Anthony É. Pettis. Então, mas eu acho que Eu agora. posso estar fazendo confusão. Foi ele que lutou com o. Não foi contra o Cody, foi? Que foi nocauteado pelo Cody antes do Cody, o Cody Garbrandt disputar o cinturão? Eu tô misturando as categorias. Não, não, não. Foi o Tominhas Almeida, O tá, Tominhas tá Almeida. misturando. Isso. Que também é Não. outro que os caras não fazem nenhum favor pra ele, só joga pedreiro na mão do moleque, né? Não, e pela a última notícia que eu vi que ele tá sendo liberado pra voltar a lutar aí. Tem mais de 2 anos que ele não luta, É, então é um cara também que a galera aqui deposita muita esperança nele. O caso dele, pra mim, foi isso. Ele foi jogado aos leões cedo demais. super. E ele é um cara que, pô, eu conversei muito, cara, entrevistei muito ele na época que ele tava lutando, e Ele, ele sempre foi muito consciente em relação a isso. ele teve um apoio Ele, muito forte, né? Do tipo, quem introduziu ele aí no Brasil fez um marketing dele assim. Esse é o cara, esse cara vai ser o top, o campeão, não sei o quê. E alguém daqui ouviu e falou: então bota pro, bota pro leão, né, cara? É complicado, acaba é, prejudicando mais do que ajudando, né? e eu acho que não era nem a vontade dele, cara. Ele, todas as vezes que eu conversei com ele, ele sempre foi muito consciente. Cara, eu não tenho pressa, eu sou jovem, eu não preciso disputar o cinturão agora, Claro. passo de cada vez. E é esse tipo de maturidade que falta em muita gente, sabe? Só que infelizmente nem tudo depende só dele. Cara, mas O eu acho que essa UFC, maturidade falta pro evento também, cara. Porque o UFC precisa de um cara forte no Brasil. Porque eles estão. sim, Do mesmo jeito que a gente tá falando, pô, a gente não tem ninguém. Os caras veem isso na audiência. Pô, sim, entendeu? Então eles querem desesperadamente botar uma estrela aí pros números começarem a voltar, né, cara? A gente tava é, falando, foram de, sei lá, o quê? De 17 eventos, 15 eventos aí no Brasil pra 3. Porque não tem tanto o que celebrar mais, né? É complicado, né, cara? exatamente. Eu acho que o Charles e essa luta do Charles com o Kevin Lee é meio que uma oportunidade também, lógico que pro Charles, mas pro UFC também. Porque se o Charles ganha, eu acho que ele ganha uma projeção ainda maior. Pô, já é o Aham. recordista de finalizações no UFC, ele é um cara jovem, ele ganhando do Kevin Lee um evento aqui no Brasil, eu acho que ele tem tudo para despontar aí como figura marcante. O Thiago Marreta mesmo, quando ganhou do Eric Anders em São Paulo, ganhou uma É. projeção especial. Aquela Quando a luta luta foi passa, luta né? estranha também, né, cara? Eu lembro que eu tive falando com o David, o David Branch, que ele treina ali no Renzo, logo naquela semana que ele acabou ganhando no Marreta aqui em Atlantic City, lembra? 2 anos atrás, alguma coisa assim. E ele tava Lembro. me falando, cara, ele falou, pô, bicho, foi um dos caras mais duros que eu lutei, cara. Ele começou a me chutar e começou a me pegar. Eu falei, bicho, esse maluco. Ele explica de um jeito tão legal, cara, que ele fez assim: eu fui pra vida ou morte porque ele ia me nocautear.
Ele falou, eu senti que assim, a luta não ia passar 15 segundos se eu ficasse ali, eu ia perder. Foi o que eu vi. Aí ele falou, aí eu fechei o olho e fui pra cima, porque ali não tinha mais nada pra fazer. E eu achei sensacional, porque funcionou pro David Branch, e ele acabou nocauteando o Marreta, pô, um resultado incrível pra ele, mas isso mostra Você vê ele falando, ele fala com uma sinceridade, tipo, ele falou assim, dude, he was fucking me up. I had like 15 seconds left, or I was gonna be knocked out. So, falei, mordi o protetor, baixei a cabeça e fui, porque se perdesse eu ia perder de qualquer jeito, cara. E mostra, o Marreta, cara, vai ser... aquela luta dele com o Jones, fica todo mundo aqui perguntando, né, cara, que se o joelho dele não tivesse arrebentado, como é que seria? Ele ia dar um trabalho. O próprio Brandon Gibson falou, cara, ele falou, ó, o pessoal diz que o Jones não se prepara muito bem pra luta com um cara que não tá muito no topo, tá, não sei o que. Ele falou, mas a gente levou a luta do Marreta muito a sério. Foi provavelmente uma das lutas que a gente levou mais a sério, porque a gente sabia do poder do cara. O cara bate forte com as duas mãos e chuta forte com as duas pernas. Ele falou exatamente isso. Ele falou, então era assim, o nível de cuidado do Jones ali, ele falou, tava nível 10, porque ele sabia do perigo que ele tinha, entendeu? Que eu tava até comparando o John Jones com o Floyd Mayweather, né, cara? Eu falei que ele virou um artista da defesa. Que a gente entra esperando aquelas coisas biruta que ele fazia antes, não rola mais, né, cara? Agora é distância, é pressão e o suficiente pra ganhar a luta, nada espetacular, e só vai adicionando ao legado, né? É porque, infelizmente, né, ele perdeu muito tempo, né, com as confusões dele extra-octógono. Então... Acho que junta tudo, 3 anos quase fora da luta, né, cara? 3 anos. Assim, imagina tudo que ele teria construído nesse tempo, sabe? E eu acredito muito que ele queira reconstruir o domínio que ele teve em recorde de defesa de título e tudo mais, só que para reconstruir isso vai levar tempo. Sim. Então eu acho que ele tá arriscando menos, talvez. Tá mais preocupado em manter e continuar seguindo em frente. Acho que até por isso, até me surpreendeu, mas se a gente parar pra pensar, faz certo sentido. Depois da luta contra o Dominic Reyes, ele já foi... Tudo bem que o UFC foi no Rio Ranch, né? Uhum. Que é no Novo México, que já era próximo ali de onde ele vive. Mas o fato dele botar a cara lá na plateia, e aí, diante do vencedor, ele já meio que dá uma promovida na próxima luta, já é uma forma de apressar as coisas, entendeu? De fazer mais uma luta, quem sabe... Os caras estão falando que ele tá querendo mais 2 lutas esse ano, entendeu? Então ele quer voltar a recuperar o tempo perdido e grana também, né, cara? Ele quer poder ganhar o máximo que pode enquanto ele tá relevante. Eu ouvi uma análise super interessante, cara, sem cortar o nosso assunto do UFC Brasil, a gente volta ali já. Mas os caras estavam falando que o John Jones é um cara que de repente acabou ficando tão morno que de repente é um cara que se beneficiaria de uma derrota, entendeu? Uma hora alguém vai pegar esse cara e ele vai treinar igual um maluco pra voltar no topo, e aí a gente vai ver aquele John Jones de antes, de repente, entendeu? Enquanto isso não acontecer, o John Jones de antes não vai voltar a ser do mesmo jeito, porque agora parece que ele tá mais preocupado em não perder do que ganhar. Faz sentido? Faz, lógico. Eu fiquei muito... Eu tenho ficado muito... Até pensei em fazer um vídeo sobre isso no canal, mas depois acabei desistindo por não conseguir concluir um raciocínio. Mas se a gente parar para pensar, é uma dúvida, é uma questão. O que será que está acontecendo com o John Jones? Porque se a gente parar e pensar no que representavam Thiago Marreta e Dominic Reyes no papel e o que eles representaram dentro do octógono, foram 2 coisas completamente diferentes. Uhum. O Thiago Marreta, surpreendeu o mundo, foi o único cara que só perdeu na decisão dividida dos juízes. O Dominic Reyes, na opinião da maioria das pessoas, na minha opinião também, ganhou a luta, só que não levou por outras... conta da arbitragem, enfim. Uhum. E a gente fica pensando, o que será que está acontecendo com o John Jones? Será que ele está fazendo a curva para baixo e de repente tá perdendo um pouco da força que tem, ou será que esses novos desafiantes meio acomodando, né, cara? Sim, também, né? Tipo, o cara é o alvo, né? O cara é o alvo. Então, ele não vê o Dominic Reyes como um alvo. Ele vê o Dominic Reyes como um cara que tá subindo. Então,
eu acho que inconscientemente ele menospreza o cara. Como ele fez com o Gustafsson a primeira vez e ele quase perdeu. Tem muita gente que diz que ele perdeu, de fato, aquela luta também, entendeu? Então, mas aí, voltando pro que você falou da decisão, cara, é muito difícil numa luta apertada os caras tiraram a decisão do colo do Jones, porque alguém vai ter que ganhar dele de uma forma decisiva, sem dúvida nenhuma, porque senão os caras nunca vão tirar um cara que tá defendendo o cinturão aí há 10 anos, 15 defesas seguidas, tirar numa luta. Você assiste, a verdade é a seguinte, a gente assiste essa luta 3, 4, 5 vezes e fala, pô, foi difícil, deu pro Reis ganhar, mas e ainda rola aquela discussão, entendeu? Os caras estão ali, vendo ao vivo, cara, tem que tomar a decisão ali na hora, é complicado, cara, eu consigo ver os dois lados. Teve gente que viu 4-1 pro Jones, eu discordo 100%, mas eu consigo ver 3-2, e eu consigo ver 3-2 pro Reis também. Então é aquela história, a gente tem todo essa vantagem de poder analisar depois do fato, entendeu? Eu acho que ali na hora, os caras tomando a decisão ali na hora, se não for uma vitória extremamente clara e definida, eles nunca vão tirar o cinturão. E não é só com o Jones, eles fazem isso com quase todo mundo, né? Sim, sim. Eu até falei sobre isso no canal. Eu falei exatamente isso. É uma decisão muito difícil. É muita coisa para ser levada em consideração em questão de segundos, né? Tem que ter um raciocínio rápido, absurdo, é uma responsabilidade muito grande. Mas como eu falei no vídeo, mas no caso dessa luta, para mim o que pesou, pelo menos na minha visão, é porque por exemplo, foi diferente da luta do Marreta. A luta do Marreta, a gente fica na dúvida de qual round foi para quem. Pode ter um round ali ou outro que ficou mais claro, mas a maior parte da luta, todos os rounds foram mais apertados. E nessa luta eu senti, na minha opinião, que foi um pouco claro, até pelo que a gente viu da luta e pela diferença de golpes em cada round. Então, para mim não tem muita discussão. Marcar round a round dá 3-2. E eu até citei também que uma coisa que talvez acusa um pouco isso foi que o próprio John Jones, ele não justificou a vitória dele citando nenhum dos 3 primeiros rounds. Ele sempre fala do 4º e o 5º. Que foi o takedown que deu a luta pra ele. E o 4º e o 5º realmente também, né? Ninguém está discutindo o 4º e o 5º. O 4º e o 5º você ganhou, realmente. A questão foi 1, 2 e o 3. E em nenhum momento ele apresentou um argumento, não, mas o 3 eu ganhei porque isso, ou o 2 eu ganhei por causa disso. Mas enfim, no final das contas, eu acho que o mínimo que pode ser feito, vamos chamar assim, para reparar isso, é dar a revanche imediata ao Dominic Reyes. A gente sabe que tem o Blachowicz aí, que acabou de vencer também. Então, a gente tava na esperança que fosse dar uma revanche pro Marreta, né? Aí depois dessa luta com o Dominic Reyes deve ter dado uma esfriada nisso. E agora a luta que ele acabou de nocautear o Corey Anderson deu uma esfriada na possível revanche também, né, cara? O que é bom. Sim. Cara, tem 3 lutas top demais pra gente assistir no futuro próximo, né? Uma categoria que há pouco tempo atrás não era tão agitada assim. Morna. Então a gente tem, grandes lutas aí pra acontecerem. E eu acho que faz muito sentido também se o John Jones enfrentar, independente de quem ele escolher para enfrentar, os outros 2 acabarem se enfrentando. Marreta e Dominic Reyes também seria uma lutaça. Nossa senhora. Enfim. Nossa senhora. O Marreta tá em recuperação. Você fez uma entrevista com ele. Como é que foi? Cara, foi muito legal. O Marreta, ele às vezes é difícil de achar, mas quando ele atende a gente... Tava tomando café e tal, lá de boa, relaxado. Ele é gente da melhor qualidade. E pelo que ele falou, a previsão dele... se tudo der certo, ele quer voltar no evento da Semana Internacional da Luta, em julho. Se eu não me engano, é o UFC 252, em Las Vegas. Comecinho de julho, né? Perto do Independence Day aqui. Isso. Esse é o objetivo dele, porque aí ele estaria completando 1 ano, né, da luta contra o John Jones. E, de fato, é um palco grande, né? Muitos holofotes em cima dele. É uma forma dele voltar... É um retorno especial até para os fãs aí de fora, né, dos Estados Unidos, porque para o brasileiro, qualquer data que ele volte a lutar, a gente vai estar de olho. Com certeza. Só que para muitos fãs que só lembram dele por causa da luta contra o John Jones, eles precisam desse tipo de ação para lembrar. Mas ele falou que a recuperação tá indo bem, ele deu uma regredida na recuperação por causa de uma infecção, mas que já está sendo tratada, ele já está fazendo manopla, ainda não está chutando
mas tá para ser liberado em breve. Aham. E aí, se eu não me engano, final de março ou início de abril, ele vai ser liberado 100% para Legal. treinar 100%, e aí a partir daí é só marcar a luta. Legal. Bom, a gente fica na torcida pra ver ele. Pra ver ele de volta logo aí. Tomara que seja em julho, como você falou, né? Ó, eu Tomara. vou. Eu sei que você tá apertado com o tempo. Vamos deixar esse UFC Brasil pra gente falar daqui uma semana e pouco. A gente faz mais um. E aí fala luta por luta, porque Claro. tá ficando cada dia melhor. Cara, eu tive com o Eliseu Capoeira, a gente fez uma entrevista com ele. E eu tinha olhado no Google, ele era o Co-Main Event. Agora ele já tá no preliminar, de tanta gente que estão botando em cima da luta aí, entendeu? Então vamos. Capaz que mude mais alguma coisa aí, então vamos deixar, de repente, a semana que vem, ou na outra, uma semaninha antes do evento, a gente para mais uma horinha aqui e faz o luta o evento todo. O que você acha? Fechado, combinado. Pode contar comigo. Fechado? Esse evento merece. Fechado. Então, ó, a galera te acha onde? Canal Encarada no YouTube. Pô, assina lá, clica no botãozinho, notificação e o caramba, e vamos prestigiar, porque é bem bacana, é um formato muito legal que eu acho que você vem e dá as notícias, e dá as vinhetas, e dá a sua opinião, e entrevista os caras, eu acho demais, eu adoro ver. Obrigado, cara. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Demorou, mas saiu. Que venham mais resenhas como essa. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Bacana. E obrigado, cara. Quem quiser acompanhar o Canal Encarada, é só jogar Canal Encarada no YouTube, que vai ver a logozinha lá. E a gente está sempre tentando trazer tipos de vídeos diferentes, né, para fã de lutas, informação, análise, principalmente entrevistas, né, que a galera gosta. A galera, às vezes, chega lá no canal, faço uma entrevista, a galera, porra, como é que tu conseguiu o telefone do cara? Pô, tu é o bichão mesmo, não sei o quê. Muita gente não sabe, né, que eu tenho esse histórico de já trabalhar com jornalismo já há bastante tempo. Então é bem divertido, mas é algo que eu gosto muito de fazer e, se Deus quiser, a gente vai continuar crescendo. E vamos crescer junto, assim como o MMA hoje, Massa. que também está começando agora, e pode contar comigo se você precisar ir, cara. Beleza, Um prazer. Luiz. Um abraço, querido. Obrigadão mesmo pelo tempo. Pessoal, Luiz do canal Encarada. Segue o canal Encarada lá e vamos que a gente vai fazer mais alguns juntos aí. Um abraço, bom fim de semana pra você, irmão. Valeu, cara. Grande abraço. Tamo junto. Falou.